Amém, irmãos, graça e paz. Muito bem-vindo ao nosso culto esta noite. Vamos iniciar já. Já iniciamos, só mais um pouquinho, aguardar os irmãos chegarem. Você que já está conosco, compartilhe essa live com quem você puder. Vamos compartilhar a palavra de Deus, amém? Aleluia. Amém, glória a Deus. Paz, Maísa, amém. A vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus. Amém. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Tua noiva declara. Amém, irmãos. Graça e paz. Seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar o nosso culto desta noite. Amém. Que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos corações preparados, a nossa mente preparada para receber a palavra do Senhor. Amém. Eu gostaria de te convidar, se você pode fechar os seus olhos na sua casa, para que nós façamos uma oração. Amém. Iniciando o nosso culto, amém? Feche seus olhos onde você estiver, fica bem à vontade. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, obrigado pela saúde, pelas nossas famílias. Pai, obrigado pela nossa casa, obrigado pelos nossos empregos. Pai, obrigado por tudo, mas, Deus, queremos te agradecer principalmente pela tua salvação para nós, pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Pai, nós te louvamos, Deus, por isso. Obrigado, Jesus, pela tua presença maravilhosa na pessoa do Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, porque, Pai, viver uma vida sem ti não há sentido, não tem sentido algum, Pai, viver uma vida sem o Senhor. Não tem sentido algum viver uma vida sem a presença do Espírito Santo. E que nessa noite nós possamos entender, Pai, que nós devemos buscar, que nós devemos continuar firmes e fortes, buscando viver uma vida plena do Espírito Santo de Deus para nós. Viver uma vida na plenitude da graça e do Espírito Santo. Que nós possamos, Pai, nos aproximar mais de Ti nesta noite. Que Teu Espírito Santo venha nos levar mais próximos do Senhor. Que nós possamos, Pai, através da Tua pessoa, do Teu Espírito Santo, estar mais próximos do Senhor. Conhecendo mais a Tua palavra, conhecendo mais de Ti, um passo mais perto, Pai, de estar perto da nossa eternidade, perto do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, a começar em mim, ao meu coração, a minha mente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor, Pai, nas nossas vidas cale todas as vozes que querem tirar a nossa atenção no momento da Tua palavra. Tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, o medo, a angústia, a incerteza, a ansiedade, a depressão. Pai, nada disso é capaz de vencer o Teu Espírito Santo. O Senhor, o Teu Espírito Santo é muito maior do que isso. E nós declaramos isso nessa noite. E qualquer pessoa que possa ter entrado nesta live, que esteja sentindo, Pai, algo deste tipo, uma doença na alma, uma doença até mesmo física, alguma debilidade, Pai, que o Senhor possa quebrar agora e trazer a Tua paz, o Teu refrigério, a Tua cura
Em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Pai. Cremos que o Teu poder, o Teu Espírito Santo está inundando os nossos lares nessa noite. E seremos transformados através da Tua palavra. A começar em mim, Jesus. Muda a minha vida. Transforma-me, Pai. Pecador homem que sou. Pai, por favor, me ajuda a continuar buscando a Tua palavra. Que nós possamos continuar buscando a santidade em Ti. E possamos continuar buscando e procurando ter uma vida na plenitude do Teu Espírito Santo. Fluindo nos dons espirituais. Fluindo na Tua palavra. Fluindo na Tua presença. Sendo cheios do Teu Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo dos nossos corações. Ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Pai, cale todas as vozes das nossas vidas. Tudo que queira tirar a nossa atenção. Que nós possamos estar com os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas mentes cativas a Ti, Jesus, neste momento. Que a Tua palavra penetre profundamente e crie raiz em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paz, Yara, Cláudia. Irmãos, gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler uma passagem. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 13, se você começar a ler, Jesus ele já começa a falar coisas acerca da sua morte. Ele começa a tomar algumas atitudes de fortalecimento aos discípulos. Ele fala muitas coisas maravilhosas nesses 2 capítulos de João. O Evangelho de João, eu sempre disse que para uma pessoa que é nova na fé, que se achegou agora a Cristo, que precisa ler da palavra de Deus, que quer ler a palavra de Deus, o Evangelho de João é o Evangelho que mostra a Cristo em toda a sua parte simples, da simplicidade do Evangelho, daquilo que nós temos que entender como o Evangelho sendo puro, simples, e que ao mesmo tempo é tão poderoso e tem o poder de transformar tantas vidas. Então o Evangelho de João ele traz algumas mensagens maravilhosas, assim como toda a Bíblia. Mas eu tenho um carinho especial pelo Evangelho de João. Há um tempo atrás, eu e a Jéssica, nós lemos o Evangelho de João. Pegamos, todas as noites nós líamos um capítulo. E foi maravilhoso, né? Foi uma bênção. Porque todas as noites antes de dormir, nós pegávamos, líamos um capítulo do Evangelho de João e víamos algo maravilhoso da parte de Cristo para as nossas vidas. E o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 26. Então, João, capítulo 14, verso 26. A partir do verso 15, ali Jesus já está prometendo o Espírito Santo de Deus, né? Ele já está prometendo o Espírito Santo. E no verso 26 que nós vamos ler, Jesus ele fala do Espírito Santo como conselheiro. Passa, sogrinha. Como conselheiro, o conselheiro que nós temos. E Jesus ele explica isso neste versículo de uma maneira maravilhosa. Eu gostaria de ler este versículo com os irmãos. No 25 ele diz assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. E no verso 26, que a Maísa já colocou para nós, obrigado Maísa, está dizendo assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus ele fala assim: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo ele foi enviado em nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus estava falando com os discípulos naquele momento, né? Ele já tinha fortalecido os discípulos, né? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que é um conselheiro? Nós começamos a ver essa mensagem, então, e nós podemos dar um tema para ela dizendo Jesus, o conselheiro, o nosso conselheiro. O que é um conselheiro? O conselheiro, muito simples, é aquele que dá conselhos, né? Quando você vê na história, quando você vê até em filmes, ou você vê até naquelas reproduções que tem uma emissora de TV que faz sobre
a Bíblia, os irmãos entendem o que eu estou falando, que a gente não pode ficar falando o nome das coisas aqui no Facebook. Quando você vê ali a reprodução daquelas coisas, cinematograficamente, eu estou falando, você vê o rei, todo rei ele tem um conselheiro. Todo rei tem um conselheiro. Para que serve o conselheiro? É aquele que olha de distância as coisas. É aquele que chega com uma opinião a mais. Numa empresa, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, é bem dessa maneira que é especificado. Na empresa onde eu trabalho, nós temos o presidente da empresa, nós temos o assessor do presidente, né? Nós temos ali o conselheiro do presidente da empresa, nós temos o conselho ali formado por algumas pessoas. E para que serve o conselho? O conselho ele serve realmente para que, a partir do momento em que o presidente quiser, o presidente de uma empresa, estou dizendo, quiser tomar uma decisão, ele não toma essa decisão sozinho. Ele toma essa decisão embasado na opinião dos conselheiros daquela empresa. Com o rei era a mesma coisa. O rei ia tomar uma decisão se ele ia ou não para uma guerra, se ele ia ou não guerrear. Ele precisava tomar essa decisão, ele chamava seus conselheiros. Os conselheiros chegavam e davam opiniões, falavam, olha, eu acho que você não deve ir, rei. O outro chegava e falava, ó, tem certeza? O outro chegava e falava, não, vamos para cima que nós vamos arrebentar esse cara aí. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos os reis da palavra de Deus, Davi, Salomão e todos os reis que nós tivemos, esses são os mais famosos que eu falei, Saul, né? Quando nós olhamos para esses reis, nós vemos que eles tinham conselheiros, mas não era a pessoa de conselheiro. Quem era o conselheiro do rei ali no povo de Deus, em Israel, geralmente, na maioria das vezes, quando nós vemos, era o profeta. Então, Davi, ele foi ungido por Samuel. Samuel começou ali aconselhando Davi. Depois que Samuel partiu, Natã ficou como o profeta. E o profeta, ele aconselhava o rei. Ele era um conselheiro. Então, nós entendemos que o conselheiro é aquele que nos ajuda a tomar uma decisão correta perante as situações. E hoje, quando nós trazemos para os dias de hoje e nós olhamos para a palavra de Deus, algo que Jesus está nos ensinando, nós entendemos que nós temos um conselheiro, que esse conselheiro é fiel e é o conselheiro mais sábio de toda a história da humanidade, de todo o universo, porque esse conselheiro, quando ele dá as opiniões dele, ele não erra nas opiniões. Ele dá opiniões certas, ele dá opiniões certeiras, ele nos guia, ele nos dá conselhos certeiros, que se nós fizermos, nós teremos muito sucesso em tudo que tocarmos, em tudo que fizermos na nossa vida. E nós vemos ao longo da história do homem que Deus sempre quis aconselhar o homem para que este vivesse na sua presença. Porque na presença de Deus, o homem ele pode desfrutar do melhor. Desde a criação, quando falava o homem, quando Deus falava ao homem, desde a criação, era para aconselhar. Então nós olhamos para Gênesis, nós vemos depois que o homem foi criado, né? Nós sabemos ali, eu acho linda essa passagem, porque o cerne do evangelho é isso que Deus quer restaurar conosco, é essa intimidade que havia no Éden, de todas as tardes Deus vinha e ele se representava a Adão e chegava ali e falava, Adão, vim conversar contigo, e aí? Como é que tá, meu filho? O que você fez hoje? Quantos animais você nomeou? Quantas plantas você nomeou? Como está o cuidado do jardim? Olha, Adão, tem tanta árvore aqui, tem tantos frutos. Eu só peço uma coisa e te dou um conselho. Ó, Adão, eu vou te dar um conselho. Você pode comer de todas, menos daquela ali. E nós vemos que, desde o Éden, o homem, ele sempre quer ouvir conselhos que não são da parte do nosso fiel conselheiro. Em toda a trajetória do povo no passado, quando nós olhamos,
Deus fez chegar o seu conselho através de figuras. Deus nunca parou de ser o conselheiro de sua criação. Deus usou a vida de Noé, Deus usou a vida de Moisés, Deus usou a vara, Deus usou o cajado, Deus usou a arca, Deus usou os sacerdotes, os profetas, os reis, todos esses orientando, dando a direção, suprindo necessidades, conduzindo a vitórias, dando sempre o melhor. Porém, na dureza do coração, muitos acabaram indo para outros caminhos. Conversava justamente com o meu chefe esses dias atrás, e eu tenho o privilégio de trabalhar com um chefe, um presidente da empresa na qual eu trabalho, cristão. E isso é muito bom, porque muitas vezes eu sou assessor direto dele, e muitas vezes quando nós paramos ali um momento, temos um tempo para tomar um café juntos, porque a vida é bem corrida, algo que nós sempre falamos é da palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Falar da palavra de Deus é maravilhoso. E isso é muito bom. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos buscando orientação do Senhor para as nossas vidas. E que nós possamos, muitas vezes, irmãos, continuar buscando os conselhos de Deus. E numa dessas conversas que eu estava tendo com o meu chefe, nós estávamos falando, e algo que eu falei para ele assim, eu falei, olha, na Bíblia, os homens que eram grandes na Bíblia, que eram importantes na Bíblia, se você olhar para a vida de cada um deles, eles têm uma particularidade. Eles nunca andavam sozinhos. E isso é muito interessante porque quando você vê que na história desses homens eles começaram a andar sozinhos, sempre dava ruim. Sempre dava ruim. Quando esses homens não queriam escutar os conselhos que vinham da parte de Deus, o que acontecia? Ruim. Dava ruim. Falando bem na gíria mesmo. Então nós entendemos que nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Amém? Todos acompanhando até aqui? Diante da situação do homem, o Pai, por seu grande amor, decide na eternidade enviar seu único filho para dar ao homem a oportunidade de receber o seu conselho. Olha só. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus usou de várias maneiras. Vara, cajado, mula. Deus usou a mula. Deus usou tantas coisas para falar com o homem, e o homem sempre escutando conselhos errados. Até que então Deus fala assim, tá na hora, né? Tá na hora de cumprir aquilo que é para acontecer. Que nós entendemos como eternidade. Aquilo que já está no plano. O plano de salvação. Meu filho, desce, vai lá. Aconselha esses homens. Mostra que não é possível acreditar em outros conselhos a não ser aqueles conselhos que vêm da parte do Pai através do Filho, que através do seu sangue possibilitou a presença do Espírito Santo. O efeito das palavras de Jesus, todos na época puderam ver, sentir e testemunhar. Isso que é lindo. Nunca ninguém falou como este homem. Ninguém nunca falou como Jesus. Eu dei um exemplo no domingo, ministração do louvor. Domingo não, no sábado. Estava ministrando ali para os homens. E eu pude falar algo num momento. Nós estávamos ali buscando ser homens melhores. E algo que a gente vê muito hoje em dia são pessoas que não leem a palavra de Deus e se acham conhecedores da palavra de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos. Pseudo-conhecedores. E gostam muito de usar exemplos baseados em livros de pessoas que muitas vezes também não estudaram a palavra de Deus. Nos últimos tempos nunca se ouviu tanto falar sobre o rei Salomão, sobre a sabedoria do rei Salomão.
E aí eu ouvi uma vez um rapaz chegar para mim e falar assim, Salomão foi o homem mais sábio que existiu nessa terra. Eu olhei para os olhos dele e falei assim, eu não concordo com você. Ele falou, como assim? Está escrito lá, Salomão pediu sabedoria para Deus e Deus deu sabedoria para ele. Eu falei, fato, isso realmente está escrito. Porém, também está escrito, no final do livro de Provérbios, que fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, se Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, significa que essa vã sabedoria, essa sabedoria que ele tinha tanta na vida dele, ele usou para coisas erradas. A sabedoria que Deus deu, ele usou para fazer coisas que eram más aos olhos do Senhor. E o próprio Salomão, completando para esse rapaz, eu falei assim, o próprio Salomão não escreveu só o livro de Provérbios, como muitas pessoas acham. Ele, é mesmo? Eu não sabia. Eu falei, sim. Salomão também escreveu o livro de Eclesiastes. Ele falou, não sabia. Eu falei, lá em Eclesiastes, Salomão, o mesmo Salomão, escreve que tudo é vaidade. E que de nada vale para ele toda essa sabedoria, todas as riquezas, todas as posses, mulheres, tudo que ele tinha, se ele não tivesse a presença do Senhor. Essa pessoa ficou olhando para mim e falou, cara, eu não sabia disso. Eu falei, pois é. Sabe quem é o homem mais sábio que passou por essa terra? Aí ele falou, quem? Eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele tinha toda a sabedoria de Salomão. Muito mais. E ele não cometeu os erros que Salomão cometeu. Glória a Deus. Graças ao nosso Pai, ao nosso Deus por Jesus, que veio a essa terra. Com o conselho de Jesus, ele curou enfermos, ele libertou oprimidos, apontou o caminho, apresentou um projeto. Jesus, em toda a sua sabedoria, ele apresentou o projeto de vida eterna para o homem. Mas o homem, irmãos, e eu já estou caminhando para o final, mesmo conhecedor de todos os grandes feitos de Cristo, presenciando ali, estando com Jesus, conversava com meu pai esses dias, e algo muito interessante que a gente estava conversando, falando exatamente a mesma coisa nós estávamos falando. De não andar sozinho e tal. E eu falei assim, pai, Jesus tinha 12. Meu pai falou, é verdade, Jesus tinha 12 e mais uma multidão que andava com ele. É verdade, porque Jesus não andava só com os 12, tinha um pessoal que ia junto ainda. Porque ia acompanhando tudo aquilo que Jesus ia fazendo. E ia olhando para aquilo e ia falando assim, meu Deus, quem é este homem? Como disse, ninguém nunca falou como este homem. E isso é maravilhoso, irmãos. Porém, mesmo ouvindo todas essas orientações, ouvindo tudo que Jesus ensinava, participando de tantos milagres, o mesmo homem que acompanhou tudo, não somente rejeitou Jesus, como levou até a morte. Crucificou Jesus, preferindo ouvir a multidão. A multidão, ela representa a carne. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Quantas vezes em nossa vida nós agimos da mesma forma? Quantas vezes você já na sua vida passou por momentos em que você, que eu, preferimos dar ouvidos aos conselhos da nossa mente, aos conselhos de pessoas que você sabe que não são movidas pelo Espírito Santo, dar ouvidos a pessoas que não estão ali, sabe, baseadas e firmadas na palavra. Muitas vezes dar ouvidos a conselhos da carne. E quando nós escutamos a carne, irmão, e fazemos conforme os conselhos da carne, nós crucificamos Jesus com as nossas atitudes. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Olhe para você. Você não precisa falar para mim, para ninguém, para o Rubão, você não precisa falar. Eu, olhando para mim, eu sei que eu já fiz isso muitas vezes. Dar ouvidos a conselhos errados. Ouvir o conselho do próprio ego. Dar atenção a essas mentiras. Ficar ouvindo conselhos que não são da parte do Espírito Santo. Quantas vezes nós tivemos que tomar decisões na nossa vida em que nós ouvimos conselhos de todos. Entenda uma coisa, irmãos. Nós temos
Quem tem, né? Os seus pais, os seus irmãos, digo de família, tio, primo. Essas pessoas nos aconselham, mas muitas vezes são os conselhos da parte do amor de família. Às vezes é um conselho que não é a vontade de Deus. Isso é pesado falar, mas é preciso entender, irmãos, que o primeiro conselho a qual nós devemos buscar em tudo que fizermos na nossa vida é fechar a porta do nosso quarto, abrir a palavra do Senhor, meditar nas Escrituras e orar e falar com o Espírito Santo dizendo: Senhor Jesus, me ajuda, me aconselha, para onde eu devo ir? Seguido, peça conselhos à sua liderança, que ora por você todos os dias. E sim, após isso, peça conselhos à sua família e veja a vontade do Espírito Santo e a vontade das outras pessoas, dos homens. Mas uma coisa eu digo, irmãos, que nós possamos sempre dar ouvidos e cumprir os conselhos aos quais vem da parte do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Busque na palavra. Busque. Deus o constituiu conselheiro, Jesus. E ele cumpriu a vontade do Pai, dando-nos o verdadeiro conselho que consola, conforta, descansa, orienta, dirige, ao derramar seu sangue. Deixou-nos o seu Espírito, o Espírito Santo, para que aquele que esteja debaixo deste conselho seja preparado em todas as coisas, lembrando da palavra, da sua palavra, a verdade, andando no caminho e vivendo o projeto de vida eterna. Para encerrarmos, o conselho do Senhor dá ao homem o que há de melhor, a salvação. E aquele que valoriza o sacrifício do Senhor Jesus, o conselheiro, guarda seu conselho, o Espírito Santo. Tenha certeza, alcançará a vitória nesta vida e viverá eternamente com o Senhor. Irmãos, que nós possamos viver a plenitude da vida em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que é a presença de Jesus na sua e na minha vida, o nosso conselheiro. Em nome de Jesus, que possamos buscar os conselhos que vêm do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Busque isso. Busque. Você pode, eu posso. Entenda, quando eu disse de escutar os conselhos da família, escutar os conselhos da liderança, não estou dizendo que você tem que tapar os seus ouvidos e falar: não, acabou, vocês não sabem de nada, e é Deus quem sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas. Mas escute as pessoas também. Dê ouvidos. Olha, entendi o seu conselho, bacana. Com toda a educação e franqueza do mundo, diga a essas pessoas que o ama você, nos ama. Diga para essas pessoas assim: olha, eu escuto o seu conselho, respeito o seu conselho, mas vou buscar o conselho daquele que é o meu verdadeiro conselheiro, o meu maior conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus. Dobre seu joelho. Muitas vezes, como o pastor Rubão pregou há domingos atrás, o Senhor Jesus, ele usa, através da presença do Espírito Santo, pessoas para que sejam a voz dele, para falar para você um conselho que ele está trazendo. Ainda assim, dobre o seu joelho e confirme isso na presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de convidar você que quer fazer algum pedido de oração neste momento. Coloque o seu pedido, nós vamos orar encerrando. Enquanto você coloca o seu pedido de oração, eu vou dar alguns avisos, amém? Alguns avisos não, na verdade é o aviso do nosso culto no domingo, amém? Participe conosco às 9h30 da manhã, Rua Carlos Gomes, número 260, ali na Ponte São João. Participe conosco.
Vai ser uma bênção um culto para a sua vida, para a minha vida. Estaremos juntos ali, reunidos, louvando ao nome do Senhor, participando da palavra, ouvindo a palavra de Deus, escutando os conselhos do Espírito Santo, participando da mesa da Santa Ceia. E eu convido você para que você esteja conosco. Participe conosco do nosso culto no domingo às 9h30 da manhã. Amém? Se você que não pode participar realmente, né, por qualquer outro motivo, tá? Que não seja pandemia, irmãos, desculpa eu falar isso, mas o Rubão também pensa da mesma maneira, que não seja pandemia, né? Porque nós estamos tomando todos os cuidados na igreja, todos estamos usando máscara. Se você for à igreja, por exemplo, e esquecer a sua máscara, não tiver a sua máscara, nós temos máscara lá, tá? Então, tem máscara lá para você usar também. Nós temos os pontos estratégicos com o álcool gel para higienização das mãos. Nós temos o distanciamento para pessoas que não moram na mesma casa, né? Então você que tem a sua família, você pode até sentar perto. Mas distanciamento dos outros irmãos. Mas eu peço aos irmãos, não deixe de participar, participe do nosso culto presencial. Tem sido uma grande bênção. Os irmãos que estão indo podem confirmar isso aqui. Tem sido maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele tem movido de maneira poderosa ali. E eu sei que você que acompanha pelas lives vê isso. Mas eu convido, participe presencialmente conosco. Amém? Não deixe de participar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A Cláudia pediu oração pelo Adilson, pai do Evandro, né, o sogro dela, e também pela Vanessa e pelo Caio. Amém? Nós vamos orar. Paz, Rubão. Rubão está num compromisso hoje, irmãos. Os irmãos não viram ele aí na live. Fica assustado, o pastor não abandonou a gente não, tá bom? Ele estava participando de uma aula, a última aula da escola, né? Um evento especial que a escola está fazendo. E ele estava ou está lá ainda, não sei, participando deste evento. Amém, irmãos? Então, vamos orar pelo Adilson, sogro da Cláudia, pai do Evandro, e também pela Vanessa e pelo Caio. Mais uma vez, não deixe de participar. Amém? Participe do nosso culto presencial. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por este dia que tivemos. Tantas coisas o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou que, mesmo em meio à tempestade, o Senhor sempre está nos trazendo paz e calmaria. E que mesmo depois de uma grande tempestade, há paz, há calmaria. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que temos presenciado nas nossas vidas, tudo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, cada passo que nós damos, cada, Pai, ocasião que nós vivemos na nossa vida, Deus, nós sabemos que o Senhor está sempre conosco, o Senhor não nos abandona. E o principal, como escutamos na Tua palavra hoje, Pai, tendo o Senhor como nosso conselheiro, que nós possamos, a partir de hoje, Pai, escutar a Sua voz falar conosco, buscar o Teu conselho, buscar sempre o Teu conselho, antes de tomarmos qualquer atitude na nossa vida, dobrar o nosso joelho, meditar nas Escrituras e ouvir o Espírito Santo de Deus através da oração, falando conosco. Que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar diante da Tua presença neste momento o Adilson, pai do Evandro, sogro da Cláudia, também a Vanessa e o Caio. Espírito Santo de Deus, o que for que eles estiverem passando, seja, Pai, saúde física ou emocional, que o Senhor leve a Tua cura agora. Que eles possam ser testemunhos vivos da transformação que o Senhor Jesus fez na vida deles. Que eles possam provar do Teu amor, da Tua graça, da Tua paz e da Tua alegria. Que o Senhor possa impactá-los agora onde eles estiverem. E que eles possam sentir a presença doce do Teu Espírito Santo, poderosa, tocando no coração deles e transformando tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero encerrar este momento agradecendo ao Senhor por tudo o que o Senhor fez em nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê uma noite de paz
de descanso, reparadora de sono. E amanhã é um dia na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Não se esqueça, ame a Jesus. Tchau.